Olá a todos, a gente está começando aqui mais uma live do Corrida de Atibaia. Hoje a gente vai falar da primeira vitória do Bragantino na Série A. O time venceu ontem o Fluminense por 2-1. A gente vai comentar sobre esse jogo, algumas outras coisas sobre resultados da rodada. E a gente também vai falar um pouco sobre a próxima partida, que é já nesse domingo contra o Curitiba. Curitiba que trocou de técnico e passa pelo time com o pior momento no campeonato, vem de 4 derrotas. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, mandar alguma pergunta, manda aqui para a gente responde você, ou então, se a gente não responder aqui, a gente pode responder em algum outro programa, se você não estiver vendo isso ao vivo. Queria começar com o Mário estava lá no estádio ontem e acompanhou a partida lá de perto. Eu queria a visão dele, o que teve de diferente no time, que nos outros jogos não ganhava e ontem acabou ganhando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Diego. Foi o sistema de jogo do Bragantino foi o mesmo desde a primeira rodada, que atacava bastante, que incomodava o adversário, mesmo jogando em casa ou fora. E ontem o jogo, para mim, foi o melhor jogo do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Não porque venceu, mas é porque atacou mais, não errou tanto finalizações, é uma coisa que a gente já tinha discutido nos programas anteriores. E logo de cara, quase 1 minuto de jogo, o Bragantino abriu o placar, menos de 1 minuto de jogo, num chute que foi fundamental, o chute do Matheus Jesus, depois no rebote o Alejandro botou para dentro. Logo em seguida, o Bragantino foi surpreendido com o chute do Nenê, né? Lance indefensável, ao meu ver, do Cleiton. E depois o Bragantino não mudou a postura. O time do Felipe Conceição não mudou a postura durante o jogo. Para mim, os 45 minutos iniciais foi bem mais movimentado, enfim. E com relação ao segundo tempo, o Bragantino estava dominando. Claro, tinha oportunidades do Fluminense, mas o Bragantino ainda dominava durante o jogo. E depois, com as alterações do Felipe Conceição no final, o Bragantino conseguiu fazer o 2-1 e levar os 3 pontos aí em casa. Então, acho que foi, eu não sei se foi melhor esse ou o Botafogo, acho que os dois jogos são muito bons, esses dois são os dois melhores, porque o Botafogo teve aquele problema de tomar o gol e não conseguir finalizar tão bem, o Gatito também foi bem naquele jogo. Ontem o time teve um pouco mais de facilidade nisso. Mas eu queria saber do Diego, se ele acha que ele está aos poucos achando o time titular, ou se não, o time vai mudar mesmo porque estão chegando esses caras novos. Ontem o Luiz Felipe entrou bem, o Lucas Evangelista também já estreou. Como é que você vê esse time titular? Eu acho que o time titular eu não diria, Rodrigo, mas ele está encontrando o estilo de jogo ali e conseguindo aperfeiçoar a cada jogo, né? Porque individualmente falando, ainda tem alguns jogadores que estão devendo um pouco. O caso dos laterais, noto que não estão desempenhando muito bem, até porque é um sistema diferente que requer um pouco mais de desenvolvimento, né? Porque o Aderlan é um cara de uma ofensividade muito grande. E atualmente ele não está fazendo aquelas ultrapassagens que ele fazia, porque isso naturalmente agora acontece com o meia que joga ali pelo lado e o próprio ponta, né? E o Morato muito mal ontem, muito mal. O Arthur também faz alguns jogos que não está conseguindo desempenhar aquele futebol que a gente sabe que ele tem. Então acho que individualmente o Felipe ainda não encontrou seu time titular, mas o estilo de jogo, como o Mário falou, está a cada jogo melhor, né? O Bragantino conseguindo criar, aumentando as finalizações, conseguindo concluir a gol, né? Porque o Bragantino estava tendo essa dificuldade de não conseguir precisar os seus arremates e agora parece que isso está acontecendo um pouco melhor. E o Felipe Conceição ousando um pouco mais, o que chama bastante atenção positivamente nessa evolução tanto do time quanto também do técnico, tanto da formação inicial, ele iniciando ali com o Claudinho, já faz alguns jogos, mas também durante o jogo, ele logo aos 10 minutos, acho que foi a alteração mais rápida do Felipe nesse Campeonato Brasileiro, aos 12 minutos colocou o Luiz Felipe no lugar do Morato, estava muito mal. O Lucas Evangelista no lugar do Barreto foi algo que me agradou muito, porque é um cara que joga mais, né? O Barreto é aquele volantão mesmo, o que também foi bom, não pela atuação do Barreto, mas pela liberdade que esse volante de contenção acaba dando para os meio-campistas, né? O Matheus Jesus ontem estava muito mais solto, acho que foi uma das melhores partidas, ao meu ver, do camisa 11, né?
Mas, no geral, assim, gostei. Gostei dos jogadores que entraram, Tubarão, Robinho que deu passe, entraram com vontade, eu acho que é isso que precisa também, por isso que é importante o elenco, o Bragantino tendo a cada dia mais esses jogadores que estão chegando, né? Amanhã o Hurtado vai treinar, chegou agora o Krigor do RB Brasil, o Leandrinho tá treinando, o Wesley se recuperando, e enfim, eu acho que o Bragantino tá com um elenco bom e isso tá se mostrando ser muito positivo pro campeonato. O Felipe falou até na coletiva que ele tinha um time que mais finalizava no campeonato. Eu fui olhar as estatísticas, não é mais o primeiro, agora hoje é o segundo, finaliza em média 13 por jogo, e o primeiro é o Atlético Mineiro, que finaliza 14, mas muito por causa do jogo de ontem. Ontem o Galo finalizou 31 vezes contra o Botafogo, então a média dele subiu bastante. Então, a gente até pode falar desse jogo depois, que acho que Galo e Botafogo foi um jogo bem legal. Foi o melhor jogo da rodada, né? Foi o mais interessante, pelo menos. E depois o terceiro time em finalização é o Grêmio, que finaliza 11. E o Bragantino também é muito bom em interceptação. Ele é o segundo time em interceptação, ele tem 15 por rodada, só atrás do Atlético Goianiense, que também é um time que está jogando bem. Eu acho que o Atlético Goianiense começou bem esse campeonato. E eu acho que ontem um cara que jogou muito bem foi o Alejandro. Não só por causa do gol, porque no gol até ele pega uma bola que sobra do Muriel, o Muriel rebate mal aquela bola, e ele acaba fazendo gol. Mas eu acho que o Alejandro, ele foi muito bom fazendo pivô e participando das jogadas. A jogada do Arthur, que ele fica na frente do goleiro, vem dele. Aquele lance do pênalti no segundo tempo, ele começa a jogada com o Evangelista, e depois no final ele ainda rouba a bola no ataque e chuta no braço do jogador do Fluminense. Então eu acho que foi o melhor jogo dele. O Bragantino, acho que muito das principais jogadas de ataque passam por ele, porque o time fica muito preso no lado do campo. Essa formação que o Felipe monta, ele cria trios. O trio da direita, que é o Aderlan, o Claudinho e o Arthur, e o trio da esquerda, que é o Edmar, o Matheus Jesus e o Morato. E esses trios, eles ficam às vezes muito colados e tem pouco jogo pelo meio. Então eu acho que o Ítalo e o Guilherme têm esse papel, agora o Alejandro, né? Tem esse papel de juntar esses lados ou de fazer tabela e ajudar esses caras. E o Alejandro foi bem no último jogo fazendo essas jogadas, e eu acho que ele, atuando assim, o time melhora e cresce muito, principalmente quando o Morato não tá tão bem e o Arthur também. Eu acho que o Arthur, o que pode estar acontecendo é que ele fica um pouco manjado, o pessoal tá marcando melhor ele. Ele tem bastante essa jogada de vir por dentro, até porque ele é canhoto, né? Então ele pega a bola na direita e vem por dentro. Como ele fez contra o São Paulo, 2 vezes, uma ele fez o gol, outra ele deu assistência. E agora ele está sendo melhor marcado. Eu acho que isso tem um pouco a ver. Mas eu gostei do time ontem, na bola parada o time foi melhor, mesmo tendo o Nenê cruzando na área, o Nenê que foi bem ontem de novo. Ele e o Evanilson foram os 2 melhores do Fluminense, eu achei. Evanilson, aliás, fez um jogaço. A jogada dele no gol é um toque de calcanhar muito, muito rápido, assim, de raciocínio, esperto. Ele é um ótimo jogador que até o Bragantino tentou comprar, né? O Bragantino deu uma tentada em trazer ele, porque ele é jovem, tem a cara do Bragantino. Ele e o Marcos Paulo também, né? Os dois. O Marcos Paulo foi mal ontem, mas é bom jogador também. Mas é um cara que encaixaria bem, acho que, no time aqui. E eu acho que o time foi bem na bola parada, o Fabrício Bruno erra um pouco na saída, acho que o Liger sai melhor que ele, mas na hora de bola aérea e jogadas assim, acho que o Fabrício Bruno acaba saindo na frente, por enquanto eu acho que ele vai ser o titular nos próximos jogos. Mas pode falar. Com relação ao que você falou do Alejandro, para mim foi o melhor jogador da partida do Bragantino. Acho que foi até o melhor jogador da partida. E com relação ao que você falou do Arthur, eu acredito assim, tá tendo dificuldade sim. Nos últimos 2 jogos eu percebi muito isso, com relação à questão e que você comentou. E com relação ao jogo de ontem, ele estava muito nervoso. No segundo tempo, ele teve uma troca de farpas com o Fabrício Bruno. Eles se xingaram no segundo tempo, de o cara mandar para aquele lugar, o outro também revidar, enfim. E aí, logo em seguida, tem aquele lance do Arthur, que ele quase foi expulso, né? Que todo o time do Fluminense, enfim, o banco, a comissão técnica, todo mundo que estava no estádio reclamou com o árbitro para dar vermelho, porque ele acaba chutando com o pé alto o jogador do Fluminense. Mas aí ele tomou o amarelo e logo em seguida ele saiu, né? Então, assim, eu acredito que não precisa tá nervoso na situação, né? Eu acho que o Bragantino tá muito bem, os jogadores, eu acho que estão o nível do futebol apresentado do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro é bom. A questão é que não estava vindo resultado, não estava vindo a vitória.
E são coisas do futebol, porque a gente vê aí no próprio Campeonato Brasileiro times que não são tão ofensivos, que não tem essa filosofia de jogo que o Bragantino está tendo no campeonato e está conseguindo pontos, enfim. Mas o futebol é assim, né? Então eu acredito que foi fundamental a vitória ontem em cima do Fluminense. O Fluminense com o Odair Hellmann não é um time que apresenta bons resultados fora de casa, mas foi importante a vitória. E o Bragantino agora depois pega domingo um Coritiba que está numa crise surreal, não pontuou no campeonato até agora, veio da derrota do Corinthians, uma série de demissões aí com relação à comissão técnica, enfim. O Bragantino tem a oportunidade aí de somar mais 3 pontos em casa. Por falar em técnico, até completando a fala do Mário rapidinho, Rodrigo, o Odair Hellmann acho que meio que perdeu o jogo ali também quando tira o Nenê, né? Que pra mim tava sendo o principal jogador do Fluminense na partida. Ele tira o Nenê e coloca o Ganso, que é jogador em atividade. A gente até falava antes da partida, a gente já falava da lástima do Ganso. E eu acho um pouco de injustiça, achei um pouco de injustiça o Bragantino vai enfrentar o Coritiba, a demissão do Barroca, porque eu vi o jogo ontem do Coritiba e Corinthians. Cara, o time é muito ruim. Tipo, os jogadores, as peças. O que o técnico vai fazer, ainda mais depois do cara me dar uma cotovelada no adversário e ser expulso no primeiro tempo? Ao menos então culpado, né, da história. É complicado esse lance de dirigente técnico no Brasil. Eu acho que é aquela coisa, né? O dirigente precisa mostrar para a torcida que ele vai mexer, vai se movimentar, porque o time perdeu 4 jogos. Mais fácil do que demitir o time inteiro, né? Os jogadores, trocar os jogadores, ele vai lá e demite o técnico. Então, não, mas só não mandaram antes ele por conta porque assim, tinha perdido o estadual para o Atlético Paranaense pela toda a forma que foi dentro de casa. Por mais que com portões fechados para o público, mas enfim, perdeu no Couto Pereira o estadual. Mas com relação ao Coritiba é um negócio muito maluco, assim, porque é um time que não está bem, os jogadores que estão lá não estão vingando. Enfim, eu acho que isso, com sombra de dúvida, a gente fala aqui. O Bragantino é favorito no fim de semana para ganhar os 3 pontos. É obrigação do Red Bull Bragantino no fim de semana vencer. E com relação ao que você comentou do Nenê, Paulo Henrique Ganso, assim, ele entrou no jogo e ele acabou com o Fluminense. Passou minutos depois, o Bragantino fez o 2-1, enfim, e o Fluminense depois não criou, mesmo com o árbitro colocando 11 minutos de acréscimo. O Fluminense teve lances ali, lampejos de escanteio, chances que podia criar, e acabou, enfim, não trazendo pelo menos um ponto aí pro fora de casa, né? Ontem o jogo teve um tempo de prorrogação, né? Porque foram 106 minutos de jogo, então deu para jogar bastante tempo lá ontem. Em Portugal eles chamam esse Van Diesel, né, pelo jogo. De compensação, que que ele compensa o tempo perdido. Mas não dá para dizer que o tempo perdido no segundo tempo foi de 11 minutos. Não foi, por mais que tenha tido várias substituições e um tempinho para ver o VAR lá, não foi tudo isso. Mas enfim, o Coritiba, eu estava vendo, é um time que o Barroca monta e ele pensa um pouquinho diferente da maioria dos técnicos que pegam esses times que vão brigar por parte de baixo. Ele não recua o time inteiro, ele tenta jogar com a bola, mas como ele perdeu um jogador em 2 jogos e pegou adversários difíceis nesse começo, ele não conseguiu ter a posse de bola na maior parte dos jogos e teve muita dificuldade. Porque, ele perdeu do Inter, do Flamengo, do Bahia jogando bem. Contra o Bahia, o Curitiba jogou melhor que o Bahia, e agora do Corinthians, que teve um jogador a menos. Então, assim, ele, na verdade, se você for ver, ele perdeu quando ele perdeu o estadual pro Atlético. Daí ele ficou desprestigiado no cargo. Ele perdeu naquele jogo também o Rafinha, que é o melhor jogador do time. O Rafinha tá lesionado, então o time tem que depender de, sei lá, do Sassá, do Neilton, de alguns caras assim que já estão fora. Assim. A defesa tem o Rodolfo, do São Paulo, tem o goleiro Wilson, que até foi bem, né? Pegou 2 pênaltis ontem contra o Corinthians, né, num lance bem estranho aquilo lá. Nem foi pênalti, o João ainda bateu 2 vezes. Mas eu acho que, assim, talvez seja o jogo mais fácil que o Bragantino vai ter no campeonato inteiro, se você for ver. Porque o time vai ter um elenco ruim, vai ter o técnico assumindo o time, o técnico vai ser novo. Não vou ficar o Amadeus Moser. O Moser era aquele que jogou no Palmeiras, o cara que jogou no Flamengo também, né?
Jogou na Itália. seleção olímpica de 2000. Ele estava naquela seleção olímpica de 2000, a fracassada seleção olímpica do Vanderlei Luxemburgo, né? Foi eliminada por Camarões nas quartas de final com o gol de ouro, com um a mais ainda. Cada coisa também que o Brasil conseguia fazer. É da geração do Fábio Bilica, enfim. E é ele que vai dirigir o time. Não sei o que ele vai fazer. O time tá pensando em trazer o Jorginho. Eu acho que não faz o menor sentido, porque o Jorginho já acabou de sair. Ele tava no ano passado, se não me engano. Mas ele saiu bem, né? Ele saiu por questões pessoais, né? Mas então é estranho, né? Mas ele volta, provavelmente. Acho que eles vão tentar. Acho que ele só não volta se ele não quiser. Mas é aquela coisa. Daí ele vai montar um time retranqueiro, vai ficar tentando contra-ataque. Mas assim, futuro para o Curitiba agora eu acho que é pouco. O time tem uma direção que não sabe muito bem o que vai fazer, um elenco fraco e vai tentar se manter no campeonato. Acho que, dependendo de como for o time, vai ser o time saco de pancadas e quem tiver melhor preparado, pelo menos nesse começo de campeonato, vai aproveitar e vai ganhar os jogos dele. Não, total. Eu acredito que assim, a crise do Coritiba não é de hoje. É de há um bom tempo que o Coritiba não consegue ficar na Série A do Brasileiro. Sempre está tendo rebaixamento e acesso, sem cair, direto cai para a Série, sai da Série A para a Série B, depois sobe, depois não consegue permanecer, enfim. A gente vê isso ao longo dos anos aí, né? O Coritiba aqui, acho que desde 2009 no Centenário que caiu, acabou caindo no Centenário, aquele jogo histórico contra o Fluminense no Couto Pereira. Mas é o que a gente já até falou no programa passado, que assim, é um clube que tem uma diferença muito grande hoje do Atlético Paranaense comparado ao Coritiba e o Paraná Clube. O Paraná Clube ainda tem mais dificuldades ainda que o Coritiba. Mas, assim, eu acho que vai ser isso. O Coritiba vai brigar para não cair. A meta do Coritiba vai tentar escapar da zona de rebaixamento até o final do campeonato. Eu acho que tem uma coisa no Bragantino, eu não sei o que ainda falta melhorar, mas eu acho que talvez o que falte para melhorar o time é a própria experiência de jogar a Série A, jogar os jogos, ter os jogadores que vão chegar se encaixando até ele encontrar um time que vai jogar cada jogo, para ele poder mesclar depois também opções dentro das partidas, porque primeiro eu acho que ele vai querer ter bem fixo uma ideia e um time pronto com essas ideias, esse esquema e alguns jogadores, para depois ele variar algumas funções, sei lá, um jogo que vai ter que defender mais, usar um cara mais defensivo, um outro jogo, um cara mais veloz. Eu acho que é isso que ele vai fazer, mas por enquanto, acho, ainda ele vai fazer isso. Até porque ele estava começando a criar um time e parou. Parou tudo e ele voltou agora. Quando ele voltou, não que o trabalho comece do zero, mas ele vai ter que reencontrar o time e o momento dos jogadores também é diferente. Então, acho que são, sei lá, 8 jogos desde que voltou, e ele ainda não deu tempo de encaixar o time e rearrumar o time, né? E é aquela coisa, né? O time passa por mudanças, tem jogador ainda que nem jogou, tem jogador que estava jogando e está machucado, que é o caso do Tony Anderson, então acho que o time ainda vai passar por bastante mudança e até o final do ano muita gente vai jogar, sair, entrar e fazer parte do time titular. O que é normal em campeonato brasileiro também, né? Todas essas mudanças, porque, é um campeonato muito extenso, de 38 rodadas, e me agrada a evolução do time. O Felipe Conceição mostrar que ele tem uma ideia de jogo e mostrar que os jogadores, de certa forma, estão assimilando isso, porque é muito difícil você mudar um trabalho vencedor e ele tá fazendo isso, né? Porque o trabalho do Zago foi incrível no Bragantino. Ele veio com todas as contestações, mas botando a cara e imprimindo o que ele acredita de futebol. Então eu admiro essa coragem, entre aspas, do Felipe Conceição e acho que está dando resultado. E a vitória contra o Fluminense, a atuação do Bragantino foi boa, como o Mário falou, mas eu acho que talvez o resultado tenha sido até melhor do que a própria atuação, porque você tira aquela ansiedade da primeira vitória, dá uma tranquilidade para trabalhar, né? Então, e é bom o Bragantino pegar um Coritiba desse jeito. É claro que o futebol pode acontecer de tudo, mas é bom o Bragantino, quem sabe, conquistar uma segunda vitória consecutiva e depois ter uma semana cheia de trabalho para depois voltar a jogar. Acho que o caminho é o melhor possível para o Bragantino a partir dessa vitória contra o Fluminense. Sem dúvida. E até porque, assim, o Bragantino precisava da vitória.
A gente sabia de toda a situação da pressão no próprio Felipe Conceição, não de ser demitido, não, mas assim, a pressão de já iniciar, conseguir os 3 pontos em casa, que era essencial. E eu vi muito isso ontem nitidamente, no final do jogo, o Bragantino um pouco assim, tenso com toda a situação que desenrolou ali, o árbitro chutando o acréscimo lá, que foi brincadeira que o árbitro fez ontem. Tipo, porque não teve 11 minutos, teve acho que nem 5, enfim. E quase complicou o Bragantino. Enfim, se o Fluminense fosse um clube mais ofensivo, enfim, um time que tentasse mais jogar ali para o resultado, porque naquela situação acho que o Fluminense já não trazia tanto risco assim para chegar num empate, mas se fosse um outro clube mais ofensivo aqui de São Paulo, enfim, ou da própria Série A do Brasileiro, a gente tem muitos times ofensivos, acho que o Bragantino poderia até perdido os 3 pontos, enfim, somado o empate em casa, mas o importante é que veio a vitória para o Bragantino, né? Isso é o mais importante e eu acredito que tem tudo para somar os 3 pontos no fim de semana. Daí iria para 8 pontos, né? O time tá com 5 pontos agora e fica pertinho dos times que estão na parte de cima da tabela, que também, assim, o mesmo Inter que perdeu do Fluminense, ganhou ontem, já tá na liderança, o Fluminense já perdeu agora, o Botafogo, que o Bragantino empatou, ganhou do Atlético, e o Atlético agora tem 9 pontos, é o segundo colocado. Então, praticamente, se o Bragantino vencer fim de semana, já entra na zona da Libertadores, em teoria, né? Para ser mais claro. E o Inter joga contra o Atlético até. Os dois enfrentam no sábado, né? Então também um deles não vai marcar ponto, no máximo um, né? Sim. Agora eu vou colocar aqui a tabela da rodada com os jogos de ontem. Ontem teve alguns jogos. Os paulistas ganharam, mesmo que sem jogar tão bem, principalmente o Palmeiras, fez um jogo bem mais ou menos o Atlético Paranaense, né, para ser bonzinho. Mas, o Flamengo empatou com o Grêmio. O Flamengo, acho que dá para a gente fazer um paralelo com o Bragantino, que era um time que era muito vitorioso com o técnico, que a torcida gostava muito dele e tudo mais, ele encaixou o time, tinha seus jogadores preferidos, e ele saiu, e veio um outro técnico que também é bom, só que tem ideias diferentes e monta um time diferente. Então, vai ter esse problema de alterar. Alguns jogadores chegaram também no Flamengo, alguns já até saíram, né? O Rafinha saiu. E o técnico vai ter que achar um time de novo, eu acho que é um pouco parecido. O Grêmio já não, o Grêmio vai ter que segurar, vai ter que se manter sem o Everton, o PP tá jogando bem, marcou um gol ontem, mas o jogo ficou empatado. O Bragantino, a gente já falou desse jogo, o Atlético Paranaense Palmeiras. Tá me ouvindo, Mário? Sim, tô ouvindo. Rodrigo, agora ok. Eu tô ouvindo, beleza? Beleza. O Atlético Paranaense ontem perdeu do Palmeiras de 1-0, um jogo que eu achei bem curioso, porque o Palmeiras ganhou e a torcida foi protestar mesmo ganhando, para você ver como foi ruim o jogo do Palmeiras. É um negócio assim meio difícil de ver, né? Mas a torcida foi cobrar o time até na vitória, um jogo que o Palmeiras jogou bem mal, acabou marcando um gol no finalzinho, um lateral na área que a bola fica rondando lá e o Rafael Veiga acaba marcando o gol. Daí teve o Goiás e Fortaleza, Goiás perdeu 3-1, o time ainda se recuperando da Covid lá, né, vários jogadores, e Fortaleza ganhando, bom resultado do Fortaleza do Rogério Ceni. O Internacional, que ganhou de 3-0 do Atlético Goianiense, um jogo que o Atlético até teve boas chances, não foi tão simples assim, mas o Inter está mostrando força, ganhou mais um jogo. O Botafogo e Atlético Mineiro, acho que o jogo mais interessante da rodada, o Autuori montou um time perfeito para ganhar o jogo, ele nem um Honda ele relacionou, ele pensou o time assim, olha, o Atlético vai vir com a defesa alta, eu vou jogar no contra-ataque aqui e vou explorar esse lado. O Guilherme, que foi bem contra o Bragantino, foi bem de novo. Ele esticava toda hora lá, o Matheus Badi também, o Nazário, e o time teve várias chances, né? Cara, acho que foi e uma coisa, assim, a gente sabe que todas as limitações que o Botafogo enfrenta no campeonato, desde o início do ano com o Campeonato Carioca e agora com o Campeonato Brasileiro. O Autuori, assim, tá mexendo, mudou da água pro vinho, assim, o time, eu acredito que o Botafogo, assim, tem suas limitações, tem seus problemas, mas ontem foi um exemplo para mim, que foi um jogaço, assim. O esquema do Sampaoli no Atlético e o Paulo Autuori com o Botafogo, assim, dois técnicos, para mim, de grande gabarito, de grande know-how, e foi praticamente o melhor jogo da rodada, né? O melhor jogo da rodada.
E a além disso... A gente falava do falar. Felipe Conceição, né? E ele cita sempre o trabalho do Paulo Autuori, né? Como a referência dele. E passa ano, vai ano, o Paulo Autuori, ou trabalhando de dirigente, ou de técnico, sempre está no grande escalão do futebol brasileiro, né? Incrível. Com certeza. Eu acho que tem muito técnico que tem fama bem maior que ele, faz bem menos, né? É que acho que, assim, Muito menos. ele talvez não seja muito popular, sei lá, mas ele foi muito inteligente ontem em olhar a chance que ele tinha para ganhar o jogo. Mas ele correu muito risco, ele sabia disso. Sim, e o Paulo Autuori é um cara que sempre tá ligado, antenado, estuda, por mais que seja um técnico já de mais de 2 temporadas. Então, aí você vê, existem gente que o trabalho é defasado, enfim, que pensa que a gente está 30 anos atrás, usa o mesmo sistema, enfim, é chucro, não utiliza a modernidade a favor, enfim. A gente vê muitos técnicos, infelizmente, ainda assim, né, cara, no futebol brasileiro. É meio maluco. E tem alguns que falam que criaram tudo que tá aí, né? Tudo que tá aí foi eu que criei. Brincadeira. O Curitiba perdeu do Corinthians, o Corinthians ganhou de 3-1, jogo meio estranho por conta do andamento da partida, né? O jogador expulso logo no começo, depois o jogo perde 2 pênaltis, ainda marca um gol. Mas é um Corinthians que ainda tem os problemas que tem, mas aproveitou um adversário fraco e um jogo que foi bom para ele. Eu não sei, mas eu acho que o Corinthians até agora está devendo e não sei se o time está jogando o que pode. Não sei vocês, mas eu acho que ainda está bem longe, né? Eu acredito que o Corinthians é outro exemplo de time limitado. Tem problemas. Eu acredito que o trabalho não é problema de trabalho técnico, de comissão técnica ou treinador no Corinthians. Eu acredito que são peças. O Corinthians vive um momento também meio que de dificuldade em competição. A gente viu isso no Paulista. Foi um grande feito o Corinthians ter chegado na final do Brasileiro, por toda a situação. Era um clube que estava brigando para não cair. Em 3 rodadas mudou totalmente a situação, conseguiu classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista e chegou na final porque era um sistema de mata-mata eliminatório. Mas eu acredito que o Corinthians assim não vai brigar para cair, mas vai ser um time que vai ficar ali no meio da tabela, pela situação que vive o Corinthians já há 2 anos atrás. Eu acredito também, como o Mário falou, né, sobre a rodada, o trabalho do Domi no Flamengo é bem isso mesmo, viu, Rodrigo? Vai demandar de tempo para o cara colocar ali o estilo de jogo dele. É difícil para o torcedor entender isso. A gente viu isso aqui com o Bragantino, né, e vê ainda. Então, acho que vai mais do clube bancar a escolha e acreditar no trabalho do técnico, né, porque jogador, quando muda assim, da água pro vinho, também fica insatisfeito e também é natural, porque a gente sempre acha que o que tá vencendo não se mexe, e se mexe, se aperfeiçoa, enfim, né? Foi muito da hora o jogo do Botafogo com o Atlético Mineiro e tomara que o futebol brasileiro tenha mais jogos assim, como a gente até tá vendo, né? Por mais que tenha essa pandemia, os clubes fisicamente não estão em seus melhores momentos, mas a gente está vendo algumas ideias de jogo bem legal no futebol brasileiro. E o Palmeiras, me estranha, por mais que o time não tenha jogado bem e não esteja jogando bem, me estranha a torcida protestar, porque, pô, o time foi campeão paulista, o time acabou de ganhar um jogo, então, assim, eu acho que a torcida no Brasil, ela tá muito precipitada. Eu acabei de falar dessa coisa do jogo novo, que incomoda a torcida, enfim, mas tá muito precipitada nesse ponto. Tipo, entendo a insatisfação pelo jeito que o time tá jogando, mas protestar assim, xingar os jogadores no aeroporto, não sei se é o caminho, não. Eu acho que a torcida do Palmeiras tem relação, porque assim, o Paulista virou Paulistinha para muita gente. E pro Palmeiras também virou, mesmo que o Palmeiras tivesse bastante tempo sem ganhar, e tenha ganhado do Corinthians. E o torcedor do Palmeiras, ele quer mais do que ganhar, ele quer jogar um pouco diferente, porque o Palmeiras já foi campeão brasileiro há 2 anos. E a gente falou muito do Leeds, né? O Leeds, a torcida tá muito feliz porque o time ganhou, mas não só porque o time ganhou. Porque o time ganhou jogando legal, jogando diferente. É mais importante para eles, não só, claro, voltar para a primeira divisão para eles é ótimo. E, aliás, eles vão estrear contra o Liverpool. Se a tabela essa semana vai ser um jogaço na primeira rodada da próxima Premier League. Mas É um clássico, né, cara? Mas o interessante da torcida é que o cara entendeu o que é o clube e fez o clube
não só jogar um futebol legal, como a torcida entender os jogadores, abraçar e tudo mais. Eu acho que isso faz com que seja mais interessante ainda o Leeds. E vários outros times de outros países, a Atalanta também fez isso, mesmo sem ganhar nenhum campeonato. O próprio Red Bull lá, o Leipzig, eu acho que mais do que ganhar é fazer um jogo diferente, porque o futebol hoje é também entretenimento e você está competindo com vários outros jogos na TV ou outras coisas. Então, assim, você tem que ter uma coisa atrativa e também sei lá, que seja a cara do torcedor, porque também esse jogo do Palmeiras está muito longe de ser alguma coisa interessante. Eu digo mais, Rodrigo, até com o que você comentou, para concluir. A questão é a filosofia implementada. O caso do Bielsa no Leeds é um exemplo. É um cara que entendeu a cultura do povo de Yorkshire, que foi lá, sabe a história do clube, analisou, viu todos os jogos da temporada anterior para pegar o time na mão, já sabia quais erros que cada jogador tinha em campo e os acertos, enfim. É uma coisa que a gente não vê isso no futebol brasileiro. Assim, são raríssimas exceções de ver um técnico, no caso, fazer toda essa busca, essa procura, entender a história do clube, a torcida, enfim. E por isso que o Bielsa é querido no Leeds. Não é porque só subiu, enfim, o clube. E a gente eu acho até para complementar, Mário, eu acho um pouco relativa essa questão, porque a gente está falando do Bielsa do Leeds. Beleza, tá ok, tá dando muito certo. Mas anteriormente ele apresentava o mesmo futebol e não tinha sucesso. Então acho que o resultado ele influencia muito, né? Mas por isso que eu tô falando que talvez eu não ache legal agora a torcida do Palmeiras protestar, porque tá dando resultado e o resultado dá mais tempo pro técnico também trabalhar. Não, é um caso engraçado. Por exemplo, se fosse o São Paulo tivesse sido campeão paulista, por mais da pressão do Diniz, enfim, das situações, que é um cara que eu acredito que daqui a algumas rodadas vai sair do São Paulo, porque a pressão tá muito grande, mas assim, você vê a situação. Se o caso de Diniz tivesse ganhado no Campeonato Paulista, por conta da fila inteira que o São Paulo vive, já há mais de 15 anos sem ganhar o Paulista, ele é capaz dos caras, tipo assim, comemorarem o título do Paulista. Diferente do Palmeiras, por exemplo, com o Luxemburgo, que mesmo vencendo, o pessoal, cara, tá pressionando ele, né? Mas o Palmeiras é assim, o Palmeiras é muita pressão, às vezes até maior do que outros times. O Luxemburgo mesmo ano passado, o Filipão ano passado, era líder isolado, todo mundo, o Palmeiras ia ser campeão brasileiro, não sei o quê. Voltou, fez uns jogos ruins, depois que perdeu do Flamengo ele foi demitido. Então, eu acho que esses técnicos, o Luxemburgo e o Filipão, eles só se mantêm pelo resultado, entendeu? Essa aqui acho que é a diferença. Quando ele não ganha, não sobra nada. E até quando ele ganha, como foi ontem, a torcida ainda pega no pé, porque a torcida do Palmeiras quer mais. Acho que a torcida do Palmeiras olha o que o Flamengo fez, ou que alguns outros times fazem, e que é assim, eu quero igual. Ou eu quero, pelo menos, algo parecido com isso. Eu acho que tem a ver com isso, não sei. Não, e outra, com relação... É complicado. Total, e com relação até ao futebol paulista, é uma crítica que eu tenho, que eu faço, assim, minha opinião com relação a isso. Você analisa os 4 times de São Paulo, cara, o nível, assim, baixíssimo. O Campeonato Paulista desse ano foi, assim, uma brincadeira, cara. Tem um nível técnico fraco, e a gente vê isso, não é só na Série A1, é na 2, na 3, na segunda divisão. Cada ano que passa, o nível tá piorando, cara. Sabe? É um negócio muito grave e muito assustador. Isso eu acho até no modo geral do futebol brasileiro. Mas o Campeonato Paulista esse ano foi, para mim, assim, nenhum clube merecia ganhar o título dos grandes, cara. Pelo nível que apresentou. Você pega os técnicos do Campeonato Paulista. São técnicos desse estilo que a gente está falando, que a gente acha legal. O Thiago Nunes, pelo trabalho que fez no Atlético. O Fernando Diniz, pelo trabalho que fez a vida inteira, mas que não dá resultado. Todo mundo acha legal, mas... Não, eu não acho legal, por exemplo. É um exemplo. Mas não ganha nada. Não ganha nada. Aí você pega no Paulista que a gente tá falando, o Carpini, trabalho inovador no Guarani, o Catalá no Mirassol. E o futebol não, é bem relativo essa questão de taxar técnico, eu acho que por idade também. Não, por idade não. Eu acho que tem alguns casos que eles, não sei se é questão da mídia, enfim, do torcedor, que inventa a filosofia que, assim, não existe, entendeu? Que questão, posse de bola, só que você vai ver lá em questão de dados, você não vê posse de bola. Você não vê o time criando, você não vê o time fazendo resultado. Aí é diferente, aí é complicado.
enfim, né? O Mas Guardiola não joga igual o Guardiola. É diferente, tá? A gente vai dar pano pra mão com um monte de coisa, né? Vamos falar um pouco da Série A2. A Série A2 voltou, né? Teve jogos nessa semana. Vou botar aqui a tabelinha com os jogos dessa segunda e quinta, né? Hoje só teve um jogo, né? O São Caetano ganhou do São Bernardo 4-3. E ontem teve vários jogos, né? O Taubaté ganhou do Red Bull Brasil. Red Bull Brasil ainda existe, né? Ele foi rebaixado. O Juventus ganhou da Portuguesa Santista. O Rio Claro ganhou do Audax. O Marília perdeu da Penapolense. A Portuguesa ganhou. O Atibaia perdeu do São Bento. E o 15 empatou com o Votuporanguense, que acabou empatando no finalzinho. O 15 toda hora tomando gol no final. Mas eu acho que o Mário é o melhor cara para comentar a Série A2. O que você está vendo nesses jogos aí nessa volta? Cara, a Série A2 voltou ontem, né? Como você falou, com bons jogos, enfim. No caso, eu assisti o jogo do 15 contra o Votuporanguense. 15 criou mais oportunidades. Fez 2-0 com o Macena, que está sendo um destaque do 15 Piracicaba esse ano no Campeonato Paulista. E depois o 15 apagou nos 5 minutos finais de jogo. O time tomou o gol aos 40 e aos 48 do segundo tempo do Votuporanguense. Lembrando que o Votuporanguense é o vice-lanterna da competição, né? Ele está com o mesmo número de pontos aqui à frente do Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil que está fazendo uma campanha pífia na competição. Enfim, é o último colocado também com 10 pontos. Né? Perde, se eu não me engano, em gols pró e também em saldo de gols, né? Mas com relação ao Taubaté, é o destaque, né, da competição, é o líder da Série A2, lembrando que classificam 8. Hoje, se terminasse agora, ainda faltam 2 rodadas, classificaria Taubaté, São Bernardo, São Caetano, Juventus, Portuguesa, São Bento, Portuguesa Santista e o 15 fechando o G8, né? O Juventus venceu a Portuguesa Santista. Portuguesa Santista que tem o goleiro, teve a estreia do goleiro Leandro, enfim, que jogou pelo Atibaia, é um dos ídolos da história do Atibaia, estreou na Portuguesa Santista e perdeu por 3-2 o time do Christian, né, o Christian ex-Corinthians, que está jogando no Juventus da Moca. O Rio Claro venceu em Santa Bárbara do Oeste, né, o Rio Claro não está podendo jogar em Rio Claro, por conta da questão da pandemia, então eles estão jogando em Santa Bárbara do Oeste, no estádio do União Agrícola Barbarense. Mesmo caso para o Monte Azul perdeu para o Penapolense, o Monte Azul jogou em Ribeirão Preto, né? A Portuguesa teve uma grande vitória, que fora de casa, contra o Sertãozinho, enfim, o Sertãozinho que tem um time também tinha montado um time muito bom para o início da competição, mas agora tá meio que na meio da tabela ali, meio que entre classificar e entre cair, enfim. E a Portuguesa fez um bom resultado no fim de semana e segurou a 5ª colocação. E no caso do Atibaia, era a expectativa do pessoal da região, enfim, a volta do Atibaia, o Atibaia que vinha com algumas contratações, uma delas de destaque era a volta do Paraíba, que foi o capitão daquela Série A3 de 2018, um cara que já jogou desde 2012 no Atibaia, enfim, que tem uma história no Atibaia, mas perdeu em Sorocaba para o São Bento, a gente sabe que é complicado, e o Atibaia hoje está fora da zona de classificação para a próxima fase. São 15 rodadas, né, a primeira fase, e classificam 8, né, depois tem mata-mata e os 2 primeiros sobem para a Série A. A Série A1, né, do Paulista, para disputar a competição em 2021. Assim, dá para dizer que essa competição aí vai conseguir ficar longe do coronavírus aí, com os testes que a federação tem bancado, ou não dá para apostar nada? É um tema polêmico, né? Com relação à questão da pandemia, a gente sabe que mesmo com todo o cuidado que a CBF está tendo com relação aos testes, enfim, a gente vê problemas na Série A do brasileiro, na Série B e na Série C, imagina na Série A2, que são condições que a gente sabe, claras dos atletas, assim, não tem a questão do isolamento, enfim, é um pouco complicado.
E vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que a Federação Paulista está tendo cuidado, é a federação estadual que mais está preocupada com relação a isso. A gente viu todo o trabalho que foi feito na Série A1, mas é aquela coisa, é muito arriscado, né? A gente viu a volta só da Série A2, por exemplo. A Série A3, a federação nem cogitou a volta da competição, e era praticamente no mesmo calendário que a Série A2. E tem a questão também futura da segunda divisão, que é a quarta divisão, né? A famosa Bzinha, que praticamente já tinha saído arbitral, os participantes, e a gente sabe que não tem definição se vai rolar o campeonato ou não, né? Porque lá normalmente tem os times que têm menor folha, né? Tem pouco, agora tem aquela coisa de jogadores jovens também. Acho que vai ser bem complicado para ter a Bzinha, que é a competição que tem há muito tempo, mas eu não sei não como é que eles vão conseguir fazer. O Atibaia vai poder jogar em Americana ou não? Vai poder jogar em Americana, tá tudo normal. E a questão seria ali a cidade ali mais próxima com o problema da pandemia já é na parte de Rio Claro, né? Que também é próxima ali a Americana, a Piracicaba, a Santa Bárbara do Oeste, mas ali na região americana, Santa Bárbara e Piracicaba está tudo normal. Semanas antes do anúncio da volta, normalizou a situação lá, agora está em zona amarela lá. Então pode ter jogo. Então, na questão do Atibaia, vai poder jogar no Décio Vita. Então, é isso. A Monique aqui já está acostumada com o 15, já está conformada com os gols no finalzinho, né? Então ela já nem tem muito mais o que fazer, né? Foi ano passado que o time estava classificando, né? E acabou tomando gol no finalzinho e depois perdendo os pênaltis, né? Cara, assim, surreal a derrota do 15, passada para a Inter de Limeira. A Inter do João Valim, e por méritos, o time do João Valim também era um bom time, é um bom técnico, tem um gabarito muito grande, uma história muito grande no futebol do interior em nível de acesso, mas o apagão do 15 o ano passado foi um absurdo, né? O time tomou o gol nos acréscimos, já classificando para a Série A1. O Pugliese, técnico Pugliese, que agora recém foi demitido do 15, trancou a casinha, jogou parecendo a Bolívia, San Marino em eliminatória da UEFA, e aí tomou o gol aos 47 do segundo tempo, e depois, por toda a situação que sofreu ali no jogo, o time baixou a bola ali nos pênaltis e a Inter acabou classificando. Foi traumático, né, pro torcedor quinzista. Imagina pegar o árbitro do jogo do Bragantino que bota 11 minutos de acréscimo. O 15 toma goleada no final do jogo. Já tá tomando gol. Toma goleada. Toma uns 4 gols no final e perde goleada. Então, assim, a gente vai acabando a arquibancada aqui de hoje, né? A live aqui no Correio de Atibaia. Se você quiser ouvir as coletivas, né? Ontem a coletiva foi diferente, a gente participou mais ativamente, né? A gente estava lá da nossa casa com computadores, né? Bem melhor. Foi um pouquinho melhor, eu gostei. Acho que o Bragantino promete fazer isso nos próximos jogos, então acho que assim a gente tem uma interação melhor e dá para conversar melhor com o técnico e com o jogador. Acho que é bem válido e acho que a gente pode assim ter um contato melhor e ter explicações melhores sobre o jogo, mandando desse jeito. A gente vai botar o vídeo também no YouTube, você pode assistir lá agora, depois que acabar aqui, a gente já coloca lá. E a partir da semana que vem, na segunda-feira, a gente volta para comentar a rodada. O Bragantino joga no domingo, vários jogos, vai acontecer bastante coisa, até a final da Liga dos Campeões no domingo. Essa Liga dos Campeões é um pouquinho diferente, aí o PSG joga a primeira final contra o Bayern de Munique. É isso, a gente volta na segunda-feira. Até mais. Até mais, um abraço. Falou.